Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel e hoje nós vamos começar com a nossa aula de exercícios sobre o capítulo 7, que é lançamento oblíquo no vácuo. Se você caiu aqui de paraquedas, recomendo que você volte a lista no canal e veja o nosso vídeo de teoria sobre essa aula. Então, vou deixar aí para vocês, né, procurarem aí para quem veio somente na aula de exercícios. Então, como que é o nosso esqueminha? A gente sempre faz uma aula de teoria e depois dessa aula de teoria a gente faz alguns exercícios para resolver, tá bom? Junto com esse exercício será feita uma lista, né? Ela é passada uma lista em anexo para vocês nos grupos de WhatsApp e do grupo do Face. Então nós temos a lista aí que são os exercícios que eu considerei mais importantes, né? Uns exercícios que eu achei interessante, justo pela parte da teoria, seja pela parte do exercício, pela mecânica em si de resolução, que eu achei mais interessante da gente acabar resolvendo aqui, tá bom? Novamente, esses exercícios que eu retiro, eles estão todos contidos no nosso livro texto, né? Que é esse livro que a gente retira todo o material da teoria, todos os exercícios, tá bom? Então, se você não tem o livro, entre em contato com a administração do cursinho, com a coordenação do cursinho, que eles vão passar o livro para vocês. Nós estamos no livro 2 da frente 1, que é relacionada à mecânica, tá bom? Eu dividi esse vídeo em duas partes, tá? Para ele ficar mais dinâmico, mais rápido, para a gente conseguir fazer os exercícios e não ficar muito tempo, né? Para ficar um vídeo muito longo, porque às vezes você decide ver uma metade e depois deixa para depois e às vezes acaba se perdendo onde você estava com o vídeo, tá bom? Então, bora para os exercícios, tá bom? Vamos lá. Esse primeiro exercício aqui é da FUVEST de 2002 e ele fala o seguinte: em decorrência de fortes chuvas, uma cidade do interior paulista ficou isolada. Um avião sobrevoou a cidade com velocidade horizontal constante, largando 4 pacotes de alimentos em intervalos de tempos iguais. No caso ideal, em que a resistência do ar pode ser desprezada, a figura que melhor poderia representar as posições aproximadas do avião e dos pacotes em um mesmo instante é D. Olha, a gente tem a presença da gravidade aqui. Galera, esse exercício aqui ele trata bastante sobre a conservação da velocidade horizontal do avião. Tá? A partir do momento em que os pacotes são deixados, né, eles são jogados pelo avião, eles conservam a velocidade horizontal do avião, ou seja, a partir do momento da inércia. A inércia a gente vai ver nas aulas mais para frente que ela vai conservar o movimento ou vai conservar o corpo se ele está em repouso, né? A gente vai trabalhar bastante isso daí nas leis de Newton. Então, a partir desse princípio de conservação de movimento, a gente pode entender que se os pacotes caem com a mesma velocidade horizontal né, eles vão cair com a mesma velocidade do avião. Então, toda vez que o avião estiver se aproximando, os pacotes vão sempre cair com a mesma velocidade do avião. Tá bom? A partir disso, a gente tem que entender outra coisa que é importante também. A gente tem a presença da gravidade aqui, ó. A gente tem a presença da aceleração da gravidade. Logo, quanto mais distante o pacote estiver do avião, mais rápido ele vai cair, porque ele vai estar mais sobre a presença da gravidade. Ele vai estar sofrendo mais a presença da aceleração da gravidade. A partir disso daí, todos os pacotes irão cair na mesma direção do avião. Então, nesse caso, a gente já descarta essa e descarta essa, justamente pela conservação do movimento na horizontal, né, da componente horizontal do nosso avião. Lembrando que o lançamento oblíquo, né, que é esse tipo de aula que nós estamos vendo, ele é a composição dos dois movimentos, tanto horizontal quanto vertical. A partir disso daí, a gente tem as nossas duas alternativas que sobrou aqui. Essa primeira letra B e essa segunda letra C. Eu já vou descartar a letra C, por quê? Justamente por conta da aceleração da gravidade. Os pacotes, eles irão aumentar as suas distâncias de maneira decrescente. Eles irão se afastar de maneira de maneira crescente. Por quê? Por conta da presença da aceleração da gravidade. Eles vão se afastar conforme a maior distância eles estão do avião. Quanto mais distante eles estão do avião, mais eles vão estar distantes um do outro, mesmo que eles caiam em intervalos de tempos iguais. Então, o que nos resta aqui é a nossa alternativa B de bola. Tudo bom? Essa daqui é um exercício mais conceitual, não precisou de cálculo. A gente precisa lembrar da composição dos movimentos, justamente essa parte do avião. Os vestibulares gostam muito dessa parte do exercício, onde eles colocam o avião que despejam
algum tipo de alimento, suprimento, sei lá, enfim. Ou seja, uma bomba. Eles gostam de trabalhar bastante isso. E é uma área bem vasta para você se trabalhar também, porque você consegue abranger vários campos com essa parte da física, tá? Não somente essa questão da matemática em si. Esse outro exercício é um exercício de gráfico. Eu acho importante sempre ressaltar os exercícios que contêm gráficos, justamente porque as pessoas não sabem interpretar os gráficos. Há uma grande dificuldade, eu sempre vou pontuar isso, que é importante a gente interpretar os gráficos, porque os gráficos eles nos dão boa parte da resposta, se não toda ela, dentro de um exercício, tá bom? Então, se você tem dúvidas de gráficos até aqui, recomendo que você volte às nossas aulas. Existe uma aula referente a esse capítulo, somente de gráficos. Eu mostro todos os tipos de gráficos relacionados à velocidade, a espaço, a aceleração, como que você encontra um gráfico que é um gráfico parabólico, né, relacionado à aceleração, com a presença da mudança de velocidade, um gráfico de velocidade constante, e é importante para a gente entender como que se resolve, né, como que você consegue achar o espaço através de um gráfico, através da área, tá? É importante a gente sempre estar com esse pensamento bem, bem afiado por conta da resolução dos exercícios, que os vestibulares gostam de gráfico. Isso é uma coisa clara, é uma coisa que é fixa. Então, se você não tem essa aptidão com gráficos, recomendo que você trabalhe para você ficar craque nela, tá bom? Esse também é da FUVEST, então ele fala o seguinte: num dia ensolarado, com sol a pique, né, o famoso sol a pino, lá pro meio-dia, um jogador chuta uma bola que descreve no ar uma parábola. A parábola é essa daqui, ó. A parábola, ela tem essa trajetória, tá bom? Aí depende da concavidade dela, se é para cima ou para baixo. Ele chuta uma bola que descreve no ar uma parábola. Se ele chuta uma bola, né? Se a gente for imaginar a trajetória dessa bola, ela vai ser semelhante a essa daqui, a trajetória da bola, né? Que o jogador ele vai chutar a bola, vai atingir um ponto máximo de altura e depois ela vai cair. Esse é um desenho clássico de um lançamento oblíquo, tá bom? Agora ele pergunta assim, ó: o gráfico que melhor representa o valor da velocidade v da sombra da bola projetada no solo em função do tempo é... Pessoal, aqui muito cuidado, muito cuidado. Por que, que a gente tem que ter muito cuidado? Porque a gente tem que lembrar da composição dos dois movimentos. Quando o menino ele chuta a bola, né? Ele vai chutar a bola com uma velocidade v0. A gente tem que lembrar que a velocidade ela é composta por dois movimentos. Um movimento no eixo um VY e um VX. A partir desse momento, a gente tem que lembrar que o VY ele tem a presença da aceleração da gravidade, né? Tem presença de G, que vai estar para baixo, então é um movimento acelerado. E o Vx é um movimento de velocidade constante, ou seja, não há presença da aceleração. A velocidade dele vai ser a mesma no início e vai ser a mesma no fim, tá bom? O que esse exercício pode te levar a responder logo de cara? Você vê a parábola, você vê que o jogador chuta, faz o chute da bola e ele fala que descreve uma parábola. Você pode, às vezes, instantaneamente vir para uma das parábolas e lembrar, falar assim, olha, essa daqui parece muito com a do exercício, a de um exercício típico de lançamento oblíquo. Às vezes nem termina de ler a questão e já marca a alternativa D, que representa um lançamento oblíquo. Isso daí tá errado. É um gráfico aqui de velocidade por tempo, tá? Não é um gráfico de espaço por tempo nesse caso. Se fosse um espaço por tempo, esse poderia dar certo, tá? Poderia ser uma resposta até que certa. Então, muito cuidado e atenção para a gente ler e interpretar o que o exercício fala pra gente. Ele quer saber a velocidade da sombra. Olha só. Como assim a velocidade da sombra? Vamos imaginar a nossa bolinha, né? Vamos ver se eu consigo representar bem aqui. Vamos imaginar a nossa bolinha. Ela tá aqui, ó. Eu vou desenhar ela em 3 pontos. A bolinha. A bolinha. Aqui a gente tem o nosso plano. Tá?
E a bolinha, ela tá, ó, pra cá, pra cá. Desenhei ela em 3 instantes aqui. E aí eu vou desenhar o nosso Sol. Desenhar o nosso solzinho aqui, ó. Opa. Que eu nem tô vendo. Nossa, muito claro. Vou desenhar o solzinho aqui. Eu vou mudar até de cor, que eu vou desenhar o sol preto mesmo. Na cor preta. Pra gente enxergar, ó. Tá? Pessoal, se a gente for pensar na sombra, em todos os 3 pontos da bolinha, a gente vai perceber que, né, pelos raios aqui, pela incidência dos raios solares, como o lançamento oblíquo é uma composição dos 2 movimentos, né? A gente tem aqui a composição do movimento X e movimento Y. A bolinha, ela não vai para cima nem para baixo, a sombra dela. A sombra dela vai permanecer no eixo. Ela vai permanecer no eixo, ela vai permanecer projetada no eixo. Lembra de projeção? Projeção a gente falou muito na nossa aula de gráficos. Então a gente tem que lembrar que a bolinha ela vai estar projetada no eixo X. Então, olha só que legal, a sombra da bolinha nada mais é que a velocidade dela no eixo X. Ora, se a velocidade no eixo X é uma velocidade constante, ou seja, não muda porque não há presença da aceleração, logo a gente pensa que o gráfico ele não tem que ter nenhuma alteração. Ou seja, ele tem que ser literalmente uma reta. Então isso já elimina porque a velocidade cresce, esse daqui tem mudança, não pode ser a parábola, não pode ser a parábola, logo é a letra E. Tá bom? Por que esse gráfico? Olha, ele é uma reta constante, ele não muda a sua velocidade. Perceberam? Deu pra enxergar? Deu pra ficar claro? Tá bom? Então ele é uma reta constante aqui, porque representa a velocidade do eixo X da nossa bolinha. Tá bom? É isso aí. Esse exercício aqui ele é da PUC e ele fala o seguinte. Um projétil é lançado em certa direção com velocidade inicial v0, cujas projeções vertical e horizontal têm módulo de respectivamente de 100 metros por segundo e 75 metros por segundo. Ó, tá marcado aqui. A trajetória descrita é parabólica, olha só. Se fosse um gráfico igual aquele outro lá de espaço por tempo, ele teria esse desenho. Aí daria certo se ele perguntasse, mas não era o caso. A trajetória descrita é parabólica e o projétil toca o solo horizontal em B. A partir disso, ele tem 2 questões com várias alternativas para a gente ver qual que é a mais certa. Ó, no ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula? Não é nula, pessoal. No ponto máximo, a gente pode notar 2 coisas. Lembrando que o lançamento oblíquo é composição... Eu vou sempre martelar nessa tecla, vai ficar repetitiva, mas é bom pra gente sempre entender isso daqui. O lançamento oblíquo é uma composição de 2 movimentos. Então é uma composição no movimento X e uma composição no movimento Y. No topo, onde há a inversão do movimento em Y, ou seja, a bolinha está subindo, está começando a deixar... vai deixar de subir para começar a descer, a velocidade dela aqui, em Y, no ponto de altura máxima, é sim 0, em Y. Mas em X, ela permanece constante, ela não muda. Então, há sim a presença de velocidade. Tá? Não podemos esquecer disso. O projeto chega em B com velocidade nula? Não, ele não chega em B com velocidade nula. Tá? Ele não vai perdendo velocidade até chegar com 0 aqui, ele vai chegar com uma certa velocidade. A velocidade vetorial do projeto ao atingir o ponto B é igual ao do lançamento? Não, não é. Porque na inversão no movimento há a presença de aceleração, vai alterar a velocidade. Durante o movimento, há conservação das componentes horizontal e vertical da velocidade? Não há conservação, a velocidade inicial não é a mesma da final, por conta da presença da aceleração na componente vertical, então não é. Durante o movimento, apenas a componente horizontal da velocidade é conservada? Essa sim é a nossa alternativa, letra E, dessa primeira parte. Lembrando que, por ser um movimento constante, velocidade constante, o eixo X se conserva, a velocidade do eixo X se conserva. É a mesma velocidade no início e a mesma velocidade no fim. Agora ele pergunta assim, ó, quanto ao módulo da velocidade, ela tem valor mínimo igual a... Quando que ela vai ter valor mínimo? A gente tem que pensar assim, ó. Ora,
ela vai ter valor mínimo quando, obviamente, tiver o menor valor. Quando ela vai ter o menor valor? A gente tem que pensar que se a gente tiver a ausência de uma das componentes, logo ela só vai ter um valor de velocidade. Lembrando que a velocidade, a somatória da velocidade, né, essa V0 aqui, ela é a somatória do eixo x e a somatória do eixo y, né? Esse é o valor do módulo, o valor total desse vetor aqui, lembrando novamente da aula de vetores. Se a gente tiver a ausência de uma dessas velocidades, né, se uma dessas velocidades for zero, logo a gente só tem um valor da velocidade, poderia ser o valor mínimo, tá? Logo seria o valor mínimo de velocidade. Quando que um desses valores ele se altera, ele se anula, né? Ele fica zero? No ponto máximo da trajetória. No ponto máximo da trajetória, de altura máxima, a velocidade em y ela é zero. Logo só fica a velocidade do componente x. Então o valor mínimo da velocidade é 75 metros por segundo, porque é a velocidade do eixo x e a velocidade no eixo x não muda. Certo? Tudo bem? Perfeito. Vamos para o próximo. Vamos lá. Esse daqui é da FEI e ele fala o seguinte. Um projétil é lançado do solo numa direção que forma um ângulo θ com a horizontal. Sabe-se que ele atinge uma altura máxima h, igual a 15 metros, e que sua velocidade no ponto de altura máxima é de 10 metros por segundo. Aí ele fala para você adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, e ele dá 4 alternativas para você responder. Como que a gente desenha, né? Como que a gente enxerga esse desenho? Ora, é um lançamento oblíquo tradicional. Nós temos a nossa bolinha aqui, que ela está sendo jogada, tem um ângulo θ, né? A gente tem aqui o nosso plano. Esse daqui é o nosso ângulo θ, né? Que a gente não sabe. E ela vai ser aqui, ó. Ela vai chegar no ponto de altura máxima, que eu vou jogar aqui, ó. Que ela vai estar aqui, que é o H máximo. Agora a gente vem aqui, ó, e faz o tracejadinho. Aí vai ter a inversão no movimento e ela vai estar aqui. Esse daqui é o H máximo. Deixa eu só apagar esse θ aqui que tá feio. Vamos lá. Caneta. Aqui, ó. θ. Nossa bolinha aqui. Ela é jogada com uma velocidade V0. Tá? Lembrando que essa velocidade ela tem componente vertical, Vy, e tem componente Vx. Tem componente Vx e Vy. Deixa eu apagar aqui que tá, ficou feio. Vamos lá. Ela tem uma componente Vx e Vy. Aí ele pergunta, qual que é a velocidade inicial? Tá bom. Como que a gente vai descobrir a velocidade inicial? Primeiro, a gente tem que extrair do exercício alguns dados. Ele fala o seguinte, que a velocidade no ponto de altura máxima, no ponto de altura máxima é 10 metros por segundo. Lembra que eu falei no outro exercício? Olha que legal. No ponto de altura máxima, quais velocidades nós temos no nosso exercício? Nós só temos a velocidade, em h, somente Vx. Logo, essa velocidade é igual a 10 metros por segundo. Deu para entender? E como que a gente vai descobrir a velocidade inicial? Primeiro, vamos por partes aqui e vamos tentar descobrir a velocidade inicial em y. A velocidade com que o corpo parte aqui em y. A gente sabe que a velocidade nesse ponto aqui, que seria uma velocidade final, né? Que a gente sabe quando ele atingir essa altura máxima, que é de 15 metros, é a velocidade final dele. É zero. A partir disso, a gente não precisa ter tempo. Quando a gente não precisa de tempo, a gente usa a equação de Torricelli. Que é essa daqui, ó. Vy
ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes ΔS, que na verdade vai ser o ΔH aqui, ó. Por que menos 2 vezes g? Porque a aceleração da gravidade, no sentido do movimento, ela está contrária, tá? Através do sentido do movimento, até esse momento aqui, a gravidade está contrária ao sentido do movimento. A partir disso, ela é negativa. Lembra sempre disso, tá bom? Por que eu peguei aqui e usei Torricelli? Porque, ó, se eu sei que no ponto de altura máxima, a única velocidade que está presente é em x, é 10 metros por segundo, eu preciso, para saber a velocidade inicial dele, a velocidade que é o vetor, né, que é a junção dos dois vetores, eu preciso saber da componente y. Então, eu vou descobrir ela aqui a partir da resolução dessa equação. Como que eu vou descobrir ela? Olha, aqui, ó, a gente tem que lembrar que Vy, né, é a velocidade final em y, ó, é zero. Isso aqui já é zero. A partir disso, nós temos o quê? Que 0 é igual a V0y ao quadrado, eu não sei, menos 2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura, que é 15. Tá? Vamos lá. Vou passar tudo isso daqui para lá, né? Vou multiplicar primeiro e depois eu vou passar para o outro lado, que ele vai inverter de sinal, ele vai mudar de sinal, tá bom? Vai ficar 0 é igual a V0y. 10 vezes 15 é 150. 150 vezes 2 é 300. Igual a 300. Passando para o outro lado, eu tenho que V0y é igual a 300 metros por segundo. Opa, calma aí, que isso aqui está ao quadrado. Lembra disso que está ao quadrado. Ó. V0y é 300 metros por segundo, ao quadrado. V0y tem que tirar a raiz. É raiz de 300 metros por segundo. Não podemos esquecer disso. Tá? Então, isso ainda não é a velocidade inicial, pessoal. Não é a velocidade inicial. Eu só descobri a velocidade no eixo y. No eixo y, aqui, ó, a velocidade inicial no eixo y. Tá bom? Anotem aí esse valor, que eu vou apagar. Vamos anotar o valor aqui, eu vou apagar aqui. Tá bom? A partir disso, eu sei a velocidade em x, eu sei a velocidade em y, logo eu posso fazer o módulo do meu vetor. O que é o módulo? O módulo é o valor total dessa minha velocidade, né? A soma desses dois vetores. Como que eu faço a soma desses dois vetores? Ora, é muito simples. A gente vem aqui, ó. Opa, não é o apontador. É a caneta. Vemos aqui. Como que a gente faz? A gente sabe que v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Esse é o valor de módulo. Essa é uma equaçãozinha para a gente saber o valor total. Como que a gente tira... Como que a gente sabe essa equação? É de cabeça? Surgiu assim do nada? Não, pessoal. A gente extrai essa equação, a gente escreve essa equação a partir de Pitágoras. Se você não está familiarizado com isso, volta algumas aulas lá que eu explico certinho de onde vem de cabeça essa parte aqui, para a gente não perder muito tempo, tudo bem? A gente tira isso daqui de Pitágoras, né? Que a gente tem os catetos, porque é um vetor, e a composição desses dois vetores você tira pela relação pitagórica, tá bom? Vamos lá. V quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Vamos lá. V quadrado é igual a Vx ao quadrado. Vx é 10, ó. 10 ao quadrado mais raiz de 300 ao quadrado. Putz, tem uma raiz aqui ao quadrado. Melhor coisa do mundo. Lembra de propriedade de radiciação, propriedade de potenciação? Raiz com raiz, raiz ao quadrado, raiz quadrada ao quadrado, você corta o quadrado com a raiz. Perfeito, fica só o valor. V quadrado é igual a 100, porque são 10 vezes 10, né? 10 ao quadrado é 100, mais 300. 100 mais 300 é 400. V ao quadrado é 400. V é igual a raiz de 400. Raiz de 400 é 20. Né? 20 vezes 20. 2 vezes 2, 4. Se você coloca mais 2 zeros, colocar vezes 100...
que é 10 vezes 10, você tem 20. Tá bom? A partir disso, você tem que a velocidade, então, inicial é 20 metros por segundo. Então, vou colocar aqui, ó, 20 metros por segundo. Perfeito? Sem muita dificuldade, né? Bem bacana pra gente trabalhar. Apaguei tudo aqui. Porcaria. Não tem problema não. Eu coloco aqui, ó, volto aqui e escrevo pelo menos, ó, 20 metros por segundo. Agora ele pergunta o ângulo θ de lançamento. O ângulo θ de lançamento, vamos lá. O ângulo θ de lançamento é assim, ó. Vamos lá. A gente sabe que, né, pode ser para qualquer um aqui, ó. Vamos pegar que as nossas equaçõezinhas que trabalham o movimento no lançamento oblíquo. A gente sabe que Vx é, na verdade, uma composição, ela depende do ângulo, né? Tanto que é V0 cosseno θ. Como que a gente encontra, né? Novamente por relações agora trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Isso daí tá passado na nossa aula. Vx ela depende de V0 e de o cosseno do θ, o cosseno do ângulo. E Vy depende de V0 vezes o seno do ângulo. Tá? Vamos pegar por Vx aqui, ó. Vx. Como que a gente vai encontrar esse ângulo? Encontrando o ângulo, a gente pode pegar o θ é o mesmo aqui. Tudo que vai mudar é a relação, se vai ser seno ou cosseno. Ok? Vamos lá. Vx é igual a V0, ou sempre escrevo seno, cosseno θ. Quem que é meu Vx? Meu Vx é 10. Quem que é meu V0? É 20 vezes o cosseno de θ. Ó, corta 0. Isso daqui fica meio é igual ao cosseno de θ. Novamente, a gente chega naquela parte da matemática que é chamada dos arcos. Isso daqui vai ser arco-cosseno. Como que a gente descobre o θ, né? Como que a gente descobre o valor desse ângulo? A gente tem que usar a parte do arco, as funções inversas, que é chamado de... que são os arcos, né? O arco-cosseno, arco-seno, arco-tangente, enfim. São as partes das funções inversas, que aí na matemática você vê elas mais explicadas, tá? Você tem que pensar de uma maneira assim, ó, para você descobrir o arco, né, o ângulo que vai dar esse valor. Qual o arco, né, vai ser um arco cosseno, arcosseno. Qual o valor de ângulo cujo valor dá meio? Se a gente lembrar, ó, das nossas relações trigonométricas, a gente tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Opa, sumiu aqui. Tudo sobre 2. Né? Vamos lá. Tudo sobre 2. Raiz você põe no 3 e no 2. Nossa, ficou feio. Vamos lá. Eu vou apagar aqui e fazer desse lado aqui que tá melhor. Ó, como que a gente sabe o valor, né? Se você não lembra de cabeça. Tem um jeito para você decorar que é assim, ó. Você coloca 30, 45, 60. É rapidinho para você decorar as formas, os ângulos. E aí você começa, ó. Lembrando que aqui é seno, cosseno e tangente. Então você vem 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí, ó, você vem assim. A raiz você põe no 3 e no 2, ó. Raiz, tudo que é 3 e 2, na parte de cima você coloca a raiz. Nisso daqui eu não vou começar a parte da tangente. Logo a gente já consegue determinar aqui. Qual o arco de cosseno, qual o valor de ângulo que dá meio? Aqui, ó. Qual o arco de cosseno que dá meio? 60 graus. A partir disso, o arco, o θ no caso, o valor desse ângulo é igual a 60 graus. Tá bom? Legal, né? 60 graus. O tempo de permanência no ar. Ora,
é quanto tempo ele vai ficar no ar, né? Se a gente pensar que na altura máxima é uma parte do caminho, né? Quando a gente sabe a altura máxima dele, né? Usando a relação da velocidade em y, sabendo que em y é o ponto onde a velocidade vai ser zero, a gente pode estabelecer o seguinte, usar essa equaçãozinha aqui, ó. Vy é igual a v0y menos gt. Por que menos? Por conta do sentido da aceleração da gravidade na trajetória, tá? Se a gente sabe que a velocidade em y final é zero, a gente pode sacar o seguinte, ó. Zero é igual. Qual é a velocidade em y? Ó? Raiz de 300 menos 10 vezes o tempo. Vamos passar tudo para o outro lado, ó. 10 vezes o tempo é igual a raiz de 300. Ó. Raiz de 300, a gente pode fatorar ela, a gente pode fazer um trabalho com ela aqui para a gente reduzir ela, simplificar ela. Vamos passar o t aqui, ó, ou vou passar o 10 dividindo, e vai ficar 10 vezes raiz de 300 dividido... Opa, calma que eu fiz um negócio errado aqui. Para não confundir vocês, ó. Eu vou primeiro fatorar e depois eu vou passar o 10. 10 vezes o tempo. 300 não é a mesma coisa que 3 vezes 100? 3 vezes 100, não é? E pela propriedade de raiz, o produto de dois números que está dentro de uma raiz é a mesma coisa que o produto de duas raízes. Então eu posso separar essa raiz, em duas raízes. Então fica 10 vezes t é igual a raiz de 3 vezes raiz de 100. Pessoal, raiz de 100 é 10, tá bom? Então vai ficar 10, 10 vezes o t Vamos lá. 10 vezes o t é igual a raiz de 3 vezes 10. Ora, 10 com 10 vai embora. A gente tem que o tempo para ela chegar, que ela permanece na altura máxima, é de raiz de 3 segundos. E isso para chegar até o topo. Como o tempo de subida é o mesmo do tempo de volta, isso daí é claro, né? O tempo para ele subir é o mesmo tempo para ele descer. A gente tem que multiplicar esse tempo final aqui por 2. Então, o tempo que ela for permanecer no ar vai ser 2 raiz de 3 segundos. Tá bom? Porque esse tempo aqui, o raiz de 3, é só a primeira metade do nosso trajeto. É só metade do trajeto. Tá bom? Sem grilo. E como que a gente descobre o alcance máximo? Ora, o alcance máximo, a gente usa esse tempo que a gente descobriu, né? O alcance vai ser dado em x, né? Que é a distância percorrida no eixo x. Logo, a gente usa a nossa equaçãozinha aqui, ó. X igual a x0 mais v0x vezes t. Tá? Eu vou passar esse x0 para o outro lado e vai ficar ΔX, que vai ser o nosso alcance, o trajeto. Tá? Qual que é a velocidade em x? A velocidade em x a gente descobriu que é 10. Qual que é o tempo? 2 raiz de 3. 10 vezes 2 raiz de 3, a gente tem que o alcance máximo vai ser 20 raiz de 3 metros. Sem nenhum segredo, sem nenhuma dificuldade, somente a aplicação das equações e um pouquinho do conceito de lançamento. Tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham feito suas anotações. Assim que sair esse vídeo, eu já vou estar preparando a lista para mandar para vocês, para deixar tudo mais tranquilo, para vocês conseguirem fazer. Qualquer dúvida, orientações, manda mensagem para o nosso grupo do WhatsApp, ou para os professores, ou para mim mesmo, ou para a coordenação do cursinho, caso queiram falar alguma coisa, relatar alguma coisa. A gente está sempre de ouvidos para vocês. A gente está sempre tentando dar o maior suporte possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula, que a gente continua com alguns exercícios mais complexos, tá bom? Até a próxima e boa semana.